Os dinossauros dominaram o mundo por 165 milhões de anos. Ainda assim, eles não viveram um segundo conosco. Mas aposto que seria divertido. Seria tipo os Flintstones? Veremos. Então, vamos mudar a história. Estamos há 200 milhões de anos e com os dinossauros, outra espécie aparece no planeta. Os humanos. Sim, a Terra já era habitável, mas ainda era diferente. Na época, existia apenas um supercontinente chamado Pangeia, que se estendia de um polo a outro. Estava rodeado por um oceano existente. Então, a América do Norte estava bem aqui. A Eurásia está ao norte e à direita. Logo abaixo da América do Norte está a América do Sul. À direita da América do Sul é a África. Abaixo dela está a Antártica, Oceania e Índia. Sim, era tão longe da Eurásia e, ao contrário de hoje, era um lugar bem frio. Não é tão fácil para um humano viver no planeta. Os primeiros dias são assustadores. Existem alguns dinossauros enormes, mas belos, que só comem árvores e folhas, e eles não são uma ameaça. Mas há outros que são predadores. Um ser humano primitivo, que é relativamente pequeno e não tem muita inteligência, não tem chance contra eles. Para sobreviver, os primeiros humanos passam a maior parte do tempo se escondendo em cavernas. Ocasionalmente, os mais fortes e corajosos saem para caçar e coletar um pouco de comida. Como não saem muito, ficam completamente isolados uns dos outros. Eles nem mesmo conhecem muitos outros humanos, vivendo apenas com suas famílias. Assim, cada família tem sua própria linguagem que nenhum outro ser humano pode entender. Bem, nada de Vilma e Betty compartilhando notícias por cima do muro. Não é tão fácil viver isolado, pois não é possível aprender com o outro. Somente juntos, trocando experiências e ideias, podemos criar algo novo. Então, as pessoas estavam presas em suas cavernas. A América do Norte começa a se separar do resto do continente. Ela se move cerca de 2,5 cm por ano. Depois de 100 mil anos, a distância se torna grande demais para ser superada e os humanos se separam. Não que eles realmente se importem com isso, e viverão assim por mais 5 milhões de anos, evoluindo lentamente, separadamente, mas simultaneamente. Mas então, algo acontece. Um dia, algum humano primitivo afia uma rocha. Com essa ferramenta, os seres primitivos se tornam mais corajosos e passam a sair com mais frequência, podendo obter mais alimentos e se proteger. Então, amarram essa pedra a um galho. As ferramentas ficam cada vez mais sofisticadas. Próximo passo: alguém aprende a controlar o fogo. Com isso, as pessoas sentem que ninguém mais é uma ameaça para elas. Os humanos saem e começam a competir com os predadores e normalmente são bem-sucedidos. De posse das ferramentas e do fogo, os humanos começam a dominar a Terra. Dinossauros perigosos aprendem a manter distância, mas as pessoas começam a caçá-los. Bem, provavelmente não aqueles de 3 metros de comprimento, mas ainda assim, isso é o suficiente para sobreviver. Agora, os humanos não vivem apenas com suas famílias, mas também constroem aldeias fora e vivem todos juntos. Sua população começa a crescer e todos falam a mesma língua. Agora sim, Vilma e Betty podem fofocar. Os dinossauros mais amigáveis são domesticados e os humanos fazem uma aliança com eles. Os humanos os protegem dos predadores, enquanto os dinossauros os ajudam nos trabalhos. Com a ajuda de dinossauros altos, as pessoas chegam a lugares que antes eram inacessíveis, como copas de árvores altas. Dinos grandes e fortes são usados na construção. Eles ajudam a carregar grandes pedras e os humanos podem construir casas quentes e resistentes com pedras e madeira. Essa tecnologia permite que eles se instalem em lugares mais frios. Sim, eles migram. Destemidos, os humanos começam a viajar pelo continente. Os dinossauros mais rápidos e resistentes são usados como transporte e as pessoas se movem com relativa rapidez. Em apenas meio século, os humanos se estabeleceram em todas as partes do continente. Isso não parece ser suficiente. A América do Norte se afastou 130 quilômetros, mas os humanos constroem barcos e se instalam lá também. Em vez de 20 anos, as pessoas só precisaram de 10 para construir cada uma das grandes pirâmides de Gizé. Em vez de 2 milhões de anos, demora apenas 1 milhão para chegar onde estamos hoje. Finalmente, é 2020, mas ocorrendo há milhões de anos. A Terra ainda não é como a conhecemos. Existem apenas 2 continentes e a América do Norte fica a mais de 160 quilômetros de distância. A ponte que conecta os 2 continentes é a mais longa do mundo. Mesmo assim, leva apenas 1 hora para ir do continente principal até a América do Norte.
Os países mais frios são agora Austrália, Japão, China e o Sudeste Asiático, como o Vietnã. Então ali a população é menor. Mas a Groenlândia está prosperando. É um novo país paradisíaco onde todos querem viver. É um dos países mais populosos. Quem não mora lá, passa férias lá. Os dinossauros ainda são os melhores amigos dos homens e as criaturas mais amadas da Terra. Os humanos são obcecados por eles. Cada país tem seu dinossauro nacional. A moeda ou nota de cada país estampa um dinossauro. Muitas estátuas e memoriais são dedicados a eles. Todos os grandes dinossauros ficam longe das pessoas e vivem no deserto. Provavelmente devido ao barulho, eles nem mesmo ficam tentados a visitar as cidades. Mas não é tão fácil em cidades e vilas menores. Ocasionalmente, alguns dinossauros enormes vão até a cidade. Bem, acho que você pode entender por que isso é perigoso. Imagine o desastre. Alguns deles são grandes demais. Eles podem arruinar uma casa com o movimento do rabo, ou simplesmente pisar sem querer em uma pessoa, ou em várias, com suas patas enormes. Então sim, as pessoas tinham que descobrir como se proteger sem prejudicar os dinossauros ao mesmo tempo. Foi assim que se originou uma força policial especial, a Dinopolícia. Esses policiais observam tudo com câmeras instaladas pela cidade e tentam manter os dinossauros longe. Algumas cidades construíram muros enormes ao redor. Então, ninguém mora fora da cidade porque é muito perigoso. Sob tais condições, viajar não seria tão fácil também. Ninguém quer encontrar um dinossauro enorme e curioso na floresta. Mas os humanos encontram a solução. A maioria das estradas que ligam as cidades é subterrânea e todos podem viajar com segurança. A propósito, metrô é o principal meio de transporte atualmente. Não é seguro viajar de avião, porque há uma grande possibilidade de encontrar um dinossauro também. Você pode acertar o dinossauro ou ser atingido por ele, e nenhuma dessas opções é boa. Então, as pessoas simplesmente migraram para o subsolo. Foram construídos trens de alta velocidade que levam apenas 30 horas para cruzar todo o continente e ir do Polo Norte ao Polo Sul. Sim, nós descobrimos como fazer isso. Mas, embora tentemos ser respeitosos com os dinossauros, ainda causamos muitos problemas a eles. E, infelizmente, a população de dinossauros está diminuindo, com muitas espécies sendo extintas. Os cientistas estimam que em algumas décadas a população de dinossauros será 100 vezes menor. Portanto, salvar os dinos é um dos principais objetivos ambientais do mundo. Para evitar que isso aconteça, parques nacionais são fundados em todo o mundo para proteger os dinossauros e seus habitats naturais. Vastas áreas de terra são reconhecidas como patrimônio ambiental e não podem ser exploradas. As espécies domesticadas menores permaneceram entre as pessoas. 80% da população humana do planeta tem um dinossauro como animal de estimação. Os mais queridos são abrictossauros e geranossauros, e há um debate sem fim sobre qual deles é o melhor. Abrictossauros têm 1,20 m de comprimento, pesam 45 kg e são muito leais e engraçados. Os geranossauros são um pouco menores, mas muito independentes e geralmente se comportam como os reis da casa. Mas é claro, esses não são os únicos. Há muitos outros que voam ou não, para todos os gostos, mesmo os mais estranhos. As pessoas que moram no subúrbio podem se dar ao luxo de ter mais dinossauros, muitos até bem maiores. Eles são usados para ajudar nas tarefas domésticas, construção e agricultura. Existe até um feriado internacional chamado Dia do Dino, que é celebrado em todos os países. As pessoas se fantasiam da sua espécie favorita, fazem biscoitos em formato de dinossauro e levam seus dinos para a feira. À noite, todos assistem à corrida de dinossauros na TV. Assistir a uma competição ao vivo é realmente muito fácil, porque a diferença máxima de tempo entre os países é de apenas 6 horas. A competição acontece todos os anos e o dinossauro vencedor torna-se o Dino do Ano. Todo o dinheiro arrecadado naquele dia vai para as campanhas contra a extinção, porque os dinossauros são os melhores amigos dos humanos.